Mano, o Corinthians se classificou na Libertadores e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. O chefe balançou, meus amigos. Que roteiro, hein, rapaziada? Roteiro de Corinthians mesmo. Não é nem de cinema, não. Que loucura. Há uma semana a gente estava aqui repercutindo a nota oficial do Corinthians que decidiu não renovar com o jogador. O jogador ia colocar na justiça. O Corinthians ia pagar mais por não tê-lo. Pois bem, o Corinthians volta atrás. Memphis, eu falei, pô, não vai aceitar. Né? Agora que fizeram isso tudo com ele, de novo, aceitou, topou inclusive reduzir, voltou, treinou. O Corinthians, que já tinha sido eliminado da Copa do Brasil pela ausência desse cara, tem ele como reforço pelo menos no jogo de volta, já que na Argentina não o teve. Ele sai do banco e marca a assistência, computa a assistência na cobrança de falta para o gol de Breno Bidon para classificar o Corinthians para as quartas de final. Meus amigos, vocês já pensaram num roteiro em que Memphis conduz um Corinthians com todos esses problemas para um título de Libertadores? Do mesmo jeito que ele fez, por exemplo, na Copa do Brasil? Já pensou? A entrada do Memphis, ela não foi só a troca de um jogador. Ela foi a troca de um jogador, que é muito melhor do que o que saiu, e foi colocar o estádio no jogo, colocar a torcida no jogo. Naquele momento a torcida estava apreensiva. A torcida estava, por exemplo, na arquibancada na frente da cabine de transmissão, da frente do sinal de transmissão, estava caladinha. Atrás do gol, sempre cantando o tempo todo, mas a arquibancada do outro lado estava calada, estava apreensiva. E é natural. Você está empatando, 0-0, um jogo enrolado, aí você perde o seu volante, num jogo que você só tinha ele de volante. Então, assim, estava apreensiva. Quando o Diniz tira o Pedro Raul e coloca o Memphis, o Diniz não fez só uma troca para ganhar o jogo com uma menos. O Diniz fez uma troca que aumentava as chances do Corinthians de ganhar o jogo e trazia a torcida para o jogo, para participar. Uma torcida que não estava participando muito naquele momento. Então, cara, e foi importantíssimo, né? Essa troca. Ele não colocou um volante ou um zagueiro de início, assim que o Ranieri foi expulso. Já colocou o Memphis e o Memphis entrou e decidiu, né? Deu assistência pro Breno Bidon ali, né? Isso é ponto pro Diniz. Acho que poucos técnicos no Brasil, talvez no mundo, poucos fariam essa alteração. Poucos. Ok? Um a menos. Seu time sem conseguir criar. Com um jogador que não jogava uma partida desde o dia 29 de junho. Eu não me lembro a última vez que o Memphis jogou uma partida completa, 90 minutos. Um jogador sem ritmo. Um jogador sem estar preparado. Poucos técnicos fariam essa troca. O Diniz fez. A entrada do Memphis... O caminho do Corinthians para uma final de Libertadores com esse time, com essa bola que esse time joga, ele é improvável. Ele é improvável. O Corinthians não é favorito contra o Estudiantes e o Corinthians, passando o Flamengo à semifinal, também não é favorito contra o Flamengo. Pelo contrário. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer agora, com a volta do Memphis, você ganha mais qualidade técnica. Você pode conseguir desenvolver um jogo melhor. Porque com esse jogo, não vai avançar. Mas, de repente, pode conseguir um jogo melhor. Passa o tempo, pode voltar o Yuri Alberto. Aí você pode conseguir ainda um jogo melhor. E jogar o tempo inteiro com a determinação que jogou ontem, que o Corinthians tem feito. Foi legal, né, o roteiro, né, pro torcedor corintiano. Mas ele bateu uma falta, foi uma assistência, mas não foi aquela. A gente falando assim, quem não viu o jogo, parece que ele deu aquela bola. Mas foi legal pelo roteiro, é o ídolo. Pô, cara, o cara entrou em 5 minutos, já deu uma assistência e ele me fala isso. Um jogador realmente que pode fazer a diferença. Agora, eu tô achando, com todo respeito aos companheiros, me permite discordar, que pode vocês estão muito... sem respeito também. Que vocês estão não, muito... É porque vocês estão muito educados, assim, muito respeitosos. Gente, o jogo foi horroroso. Gente, o jogo foi horrível. Por isso você está aqui, Portela. Com todo, eu tô falando... Quando eu venho com todo respeito, eu venho depois. Mas assim, o jogo foi muito ruim. Muito qualidade para uma quarta final. Truncado, não foi só truncado, foi ruim o jogo. O time, o Rosário é uma decepção. Jogou com um homem a mais, boa parte, não conseguiu criar nada. Teve uma chance, isso porque o Gabriel Paulista errou. Pô, cara, se quer ver jogo bonito, vai assistir Champions League, vai assistir futebol europeu. O cara não sabe o que é uma Libertadores, pô. Jogo ruim, qualidade pobre, muitas faltas, tenso. O Corinthians brigando o tempo inteiro. Agora...
O mais importante, o Corinthians conseguiu. O mais importante foi na raça, disposição, muita entrega desse time. Não parece um time do Fernando Diniz. Ele realmente pode estar mudando. O time do Corinthians pode entregar muito mais, sobretudo esse meio-campo. Você falou sobre o meio-campo. Eu acho que isso se deve muito à queda de rendimento do Garro, está muito mal. O Carrilho ontem fez uma partida péssima, errando passes bobos. É um jogador até mais refinado, mas foi muito mal. O melhor do Corinthians hoje é a defesa, o sistema defensivo. O Vini já falou, o Gustavo Henrique está arrebentando. Hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Os dois laterais também, muito bem. Que faz gol. Faz gol. Agora, o Corinthians fez o que tinha que fazer, a torcida gosta, é aquela coisa que o Barreto falou, maloqueiro, sofredor, foi lá... O nosso amigo Vitor Guedes completou aqui, graças a Deus. Tem que ter o graças a Deus no fim, né, Vini? Então, no fim tem que ter o graças a Deus. Se eu e aí já embala no Poropopó direto. Né? Fosse eu corintiano, ia estar muito feliz com essa classificação à la Corinthians. O Memphis ia ser o protagonista do jogo, cara. Tava evidente que o Memphis ia ser o protagonista do jogo. Cheguei a falar até sobre... ou o Memphis vai fazer um gol, ou vai dar uma assistência, ou vai perder um pênalti. Na minha visão, ia ser isso que aconteceu. E acabou acontecendo, né? Ele deu assistência para ser o gol da classificação do Corinthians. E é evidente que esse time vai jogar melhor com um centroavante que saiba jogar bola. Esse Corinthians, ele é moldado para o jogo curto. Tem Garro, Bidon, Caio César, caras que vão jogar ali sem ficar pingando bola na área o tempo inteiro. Até os laterais, cara. Até os laterais são assim. Então, se você tem um centroavante que saiba jogar futebol, vai fazer muita diferença. O Pedro Raul, ele pode até já ter sido artilheiro, ele já pode ter feito muitas coisas, mas jogar futebol na acepção, no refino técnico, não é a principal característica que o Pedro Raul tem. Pra ser um pouco mais sincero, polido. Não dá pra saber qual é a melhor característica que o Pedro Raul tem, na verdade, né? Então, meu irmão, se não tem o Yuri Alberto, é o Memphis. E quando tiver o Yuri Alberto de volta? Aí a gente vê. Daqui a pouco a gente vê. E agora, com o tempo pra treinar, porque o Corinthians caiu da Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar o Coritiba no final de semana e vai ter uma semana pra treinar pra jogar contra o Santos, o clássico. Então isso é uma coisa que chama atenção. O Mateuzinho tá muito bem defensivamente, né? Recentemente, eu falei isso no jogo contra o Bragantino, talvez, que ele dá assistência. Falei isso no jogo da ida, também, contra o Rosário. É evidente o desenvolvimento defensivo do Mateuzinho na temporada como um todo, né? E para esses jogos de Libertadores contra o Rosário. O Mateuzinho tem jogado bem de verdade, cara. 25 anos de idade, chegou ao Corinthians naquela venda lá do Flamengo, era um cara que era a terceira opção no Flamengo, chegou no Corinthians, se desenvolveu, ganhou cancha, e hoje todos os elogios e a confiança que a torcida do Corinthians deposita no Mateuzinho, ela é justificada. Hoje o Corinthians tem uma dupla de laterais confiável. E hoje, de novo, essa dupla de laterais confiável entregou. Mateuzinho e Bidu. E não deixaram o Di Maria jogar, né? Eu nem vi o Di Maria no jogo, pô. De crônica para fazer um gol, o Central tem um copete de centroavante, gente. Quem tem um copete de centroavante, é difícil chegar a algum lugar, né? Ou jogador ruim e pipoqueiro, né? O Racing perdeu um campeonato argentino por culpa dele, que não quis bater um pênalti e perdeu o campeonato. E ontem perdeu um gol feito, né? Um gol feito, ganhou do corpo do Gabriel e chutou a bola por cima, era a chance do Rosário Central ali. Eu acho que, para mim, o herói não é o Memphis, é o Bidon. O moleque se antecipou ali e fez um gol. Ele tá muito ligado no jogo, muito. Cara, discordo completamente. Quem conseguiu a falta pro Bidon bater foi o Memphis, né? E ele foi lá, bateu a falta, não deixou o Garro bater, foi ele que bateu e deu assistência pro Bidon, né? Foi muito importante, entrou ali em 5 minutos, fez o que o Pedro Raul não fez em 70, pô. Astuto, né? Porque a bola é fácil de ser rebatida pela zaga, ele se antecipa e faz o gol. É muita boa vontade que a galera tem com o Memphis Depay, impressionante. E bateu a bola para a área. Cara, eu não entendo essa raiva do Mauro César com o Memphis. Será que ele tem essa raiva porque o Memphis não foi pro Flamengo? E o garoto que foi muito atento, muito esperto, que é um bom jogador. Só é muito reclamão, né? Cava muita falta, é meio chato jogando, mas é bom e é um garoto inteligente. Foi ele que, para mim, foi o grande personagem. O gol ele tirou da cartola ali.
Como disse o Arnaldo, a gente já estava esperando um jogo ruim, um 0-0, pelo retrospecto dos... Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians que jogou com raça, jogou com vontade os 2 jogos, né? Tanto em casa quanto lá em Rosário. E fez uma partida que precisava ser feita, né? Conseguiu se classificar, nos 2 jogos estava com um jogador a menos. E o Memphis entrou e decidiu também o que se espera dele, né? Um jogador desse nível, sempre se esperou muito dele e ele consegue corresponder nessas decisões. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!